trabalho legal começa agora e vai mostrar. Reforma trabalhista poderá diminuir renda do trabalhador. Limite para a contratação de aprendizes poderá ser alterado. Abono salarial começa a ser pago. E ainda, os impactos das alterações na NR12. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. A reforma trabalhista, que entrará em vigor em pouco mais de 3 meses, além de precarizar as relações de trabalho, poderá diminuir a renda dos trabalhadores e até a arrecadação do governo. O texto sancionado pelo presidente Michel Temer, que modifica mais de 100 artigos da CLT, deixa o brasileiro apreensivo. Com certeza vai precarizar, né? Isso aí não tenha dúvida. Mal, né? Porque a gente cada vez procura proteção, né? Não tirar o pouco que a gente já tem. Tem como tirar. E é o que eles estão querendo fazer, né? E não é só o trabalhador que está preocupado. Para o MPT, as mudanças ferem a Constituição Federal. Jornada intermitente, a pejotização liberalizada, como foi, a questão do acordo individual para prorrogação de jornada e até para retirada de direitos trabalhistas também. São diversos pontos. Para usar um português bem claro, o cidadão vai ter que correr atrás, né? No sentido de, muitas vezes, trabalhar em várias atividades diferentes, para vários patrões diferentes, no sentido de conseguir garantir uma renda mínima. Na realidade, na prática, o que se verifica também com a nova legislação é que, em certa medida, o salário mínimo deixou de valer, né? Porque as pessoas passarão a trabalhar por horas, por dias, por turnos, coisas desse tipo. E especialistas apontam que, além de precarizar as relações de trabalho, a reforma também vai reduzir a renda do trabalhador e, consequentemente, a arrecadação do Estado. Isso pode acentuar o processo de concentração de renda. Deve favorecer o capital em detrimento do trabalho, deve contribuir para concentrar ou reconcentrar a renda. A gente tinha conseguido alguma desconcentração de renda, uma melhoria dos segmentos mais pobres da população. A minha impressão é de que isso faz o Brasil retroceder aí a muitos anos atrás. O economista acredita ainda que as novas regras para terceirização poderão causar mais impactos negativos. Nós vamos ter terceirização irrestrita praticamente, na medida que qualquer tipo de atividade, a rigor, poderá ser terceirizada, e teremos um aprofundamento dos processos de pejotização. Há muitas facilidades hoje para que se transforme artificialmente, ficticiamente, a pessoa física em pessoa jurídica. Um futuro incerto. O que realmente só aumenta o grau de desconfiança, né, da população ou da classe trabalhadora em relação às autoridades, em relação ao governo. Será que dá para acreditar em alguma coisa que é assim acordada na calada da noite ou nos subterrâneos do poder? É preciso que o governo esteja atento para que essa juventude que está aí no mercado, querendo o mercado de trabalho, tenha espaço. Não precarizado do jeito que está, né? Que vai complicar ainda mais ao invés de resolver, né? Como aconteceu nos países que fizeram isso, essa reforma. As relações empregatícias, elas realmente estão acredito, bem calçadas pela CLT, né? Agora, se mexer, fica essa insegurança para a gente, né? Porque a gente não sabe realmente quais vai ser o benefício, se vai ser para o empregador ou para quem é empregado. Esse é o medo maior, né? Do empregador ser realmente beneficiado e nós, a classe trabalhadora, ficarmos prejudicados. Veja agora algumas das ações do Ministério Público do Trabalho pelo país.
Olá! Bem-vinda ao Giro MPT. Uma denúncia anônima recebida por procuradores do trabalho de Minas Gerais permitiu o resgate de uma empregada doméstica de 68 anos que trabalhava em condições análogas às de trabalho escravo na cidade de Rubim, no Vale do Jequitinhonha. Além de não pagar o salário da doméstica, a empregadora ainda usava o dinheiro da pensão que a trabalhadora recebia pela morte do marido e chegou a fazer 3 empréstimos consignados, um total de R$9 mil em nome da empregada. Foi lavrado um auto de infração e determinado o pagamento das verbas trabalhistas pela empregadora, que terá que arcar com cerca de R$72 mil pelos pagamentos dos últimos 5 anos não pagos. Ainda não foi possível chegar ao valor que a empregadora reteve da pensão da doméstica. Mas um termo de ajuste de conduta será apresentado pelo MPT à empregadora para o pagamento de dano moral à doméstica. A demissão em massa de quase 2 mil trabalhadores da usina hidroelétrica de Belo Monte foi tema de reunião do Ministério Público do Trabalho em Santarém, no Pará, com a empresa Norte Energia S.A., com o consórcio montador da usina. O MPT expediu notificação às empresas recomendando a adoção de medidas de minimização do impacto trabalhista para quando for finalizado o contrato entre o consórcio e Norte Energia. Em Brasília, a empresa Brasil de Comunicação, a EBC, recebeu notificação recomendatória para que adote medidas efetivas no combate ao assédio moral organizacional. O documento prevê a edição de norma interna designado setor específico para averiguar práticas de assédio moral, estabelecendo o procedimento idôneo e sigiloso. E uma boa notícia para fechar, Rosana. Foi divulgado pelo Ministério Público do Trabalho em Brasília os finalistas do Prêmio MPT de Jornalismo 2017, que distribuirá R$400 mil em prêmios. Os vencedores serão revelados na cerimônia que ocorrerá no dia 17 de agosto na sede do Ministério Público do Trabalho, em Brasília. A relação está disponível em www.mpt.mp.br. E por hoje é só. Então, até a próxima. E você vai ver logo após o intervalo. O número de aprendizes pode aumentar nas empresas. A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública para discutir o projeto de lei que altera a CLT para estimular a contratação de aprendizes. Antes do recesso parlamentar, uma audiência reuniu representantes das Confederações Nacionais da Indústria e do Comércio, do Ministério Público do Trabalho e parlamentares na Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público. O objetivo é debater o PL 5.337, que acrescenta ao artigo 429 da CLT, na qual concede cota de 10% de contratação de menores aprendizes. Atualmente, a legislação obriga a contratação de pelo menos 5% e no máximo 15%. Para a gerente da CNI, há pontos do projeto de lei que ferem a própria CLT e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Que ele diz que o trabalho noturno, o 404, é aquele das 21 às 5, 21 horas às 5. Só que o artigo 73 da CLT, ele já fala que trabalho noturno é 22 horas. E o ECA também, no artigo 67, também coloca 22 horas. Então, fica esse descompasso da legislação, acaba que dificulta o próprio empresário a cumprir a norma. Para Larissa, um estudo profundo é fundamental. Isso aí deveria ser tratado em NR, são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, porque essas nuances, elas são tratadas ali, porque tem uma comissão tripartite que faz um estudo, uma análise, são representantes do governo, empregador, trabalhador, e baseado em estudos, aí se define, não, realmente é 15. Às vezes vão estudar e vão ver, não, tem que ser 13, 15 está alto. Qualificar o jovem no mercado de trabalho é visar o futuro. A base da aprendizagem é isso, ela é educação. Ela não visa, como o doutor Roberto falou, ela não visa o emprego, ela visa no futuro. Então, vamos qualificar o nosso jovem para ele
e para o mercado de trabalho. É um programa de qualificação profissional. A Confederação Nacional do Mercado de Bens, Serviços e Turismo também acredita que falta mão de obra qualificada no mercado. Nós precisamos formar os nossos jovens. Essa demanda da formação profissional ela é uma demanda premente. Em determinados segmentos, a falta de profissionais devidamente qualificados. Então, é importante que a legislação, como é o caso aqui da atual legislação, ela possibilite essa ação. A falta de clareza de projeto abre margem para a mão de obra barata. É o que afirma essa procuradora do trabalho que participou da audiência. Preocupa o Ministério Público do Trabalho essa ampliação do percentual máximo da cota, em razão de 2 aspectos que devem ser avaliados conjuntamente. Em primeiro lugar, porque comprovadamente muitas empresas não têm sequer conseguido cumprir a cota legal no seu percentual mínimo, de 5%. Em segundo lugar, porque a faixa etária prevista no parágrafo que se pretende acrescentar, 18 a 24 anos, poderá dar margem ao desvirtuamento do Instituto da Aprendizagem pelas empresas, mediante a exploração de mão de obra barata. O MPT acredita que a aprendizagem é importante, mas que não deve penalizar o trabalhador. A aprendizagem tem um objetivo específico e nobre e não pode ser desvirtuada para significar a contratação de mão de obra barata. O Ministério Público reenfatiza, portanto, a extrema importância da cota, mas vem externar sua preocupação com as possíveis consequências que podem advir da ampliação do percentual máximo da cota, especialmente em razão da faixa etária proposta. E o governo destinou mais de 16 bilhões de reais para o PIS/PASEP deste ano. Para trabalhadores que nasceram entre os meses de julho e dezembro, o pagamento será ainda este ano. Em tempos de crise econômica, receber um dinheirinho que às vezes não esperamos ajuda bastante, não é mesmo? É muito bom, né? Que é um dinheiro que a gente não estava preparado para ganhar e a gente foi ótimo. Bom, eu estou precisando. Eu estava tentando juntar um dinheiro para comprar o meu carro, aí eu estou precisando agora e vou comprar ele agora e já vai me ajudar. Eu peguei, gastei assim, com compra de que precisa dentro de casa, coisas mínimas, né? Que é pouco dinheiro, dá para comprar quase nada, mas deu para mim comprar alguma coisa que eu gostaria. Isso porque muitos se esquecem que anualmente podem fazer o saque do abono salarial. O governo federal divulgou recentemente o calendário 2017-2018 para o saque de trabalhadores inscritos no PIS e no PASEP. Para a concessão do abono salarial, a pessoa tem que ter trabalhado no mínimo 30 dias no ano base, ter como salário máximo 2 salários mínimos, ser inscrito nos programas PIS ou PASEP por no mínimo 5 anos, além do seu empregador ter encaminhado seus dados para o Ministério do Trabalho. Mas o que é o Programa de Integração Social, conhecido como PIS? É uma espécie de imposto pago pelas empresas públicas e privadas que tem como intuito o financiamento do seguro-desemprego, do abono salarial e do financiamento também do Fundo de Desenvolvimento Econômico do BNDES. O PIS também ele é pago pela Caixa Econômica Federal. Ele é uma espécie de imposto, é uma contribuição social que a empresa faz para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Ele não é pago diretamente ao funcionário. Ele é uma espécie como se fosse um imposto mesmo, pago pela empresa. E o PASEP, ou Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público? Era uma espécie de contribuição que a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal faziam para os servidores públicos. Essa contribuição era destinada a um fundo chamado Fundo PIS/PASEP, que com o tempo era redistribuído aos funcionários públicos de acordo com o seu salário e com o seu tempo de serviço. Igualmente ao PIS, ele é destinado ao financiamento do seguro-desemprego, do abono salarial e do Fundo de Desenvolvimento Financeiro do BNDES. Os valores do benefício variam entre R$ 79 e R$ 937, de acordo com o tempo de trabalho durante o ano de 2016. Quem possui cartão cidadão poderá fazer o saque em uma casa lotérica, ponto de atendimento Caixa Aqui ou autoatendimento da Caixa. Caso não tenha o cartão, o valor poderá ser retirado em qualquer agência do banco,
basta apresentar um documento de identificação. Quem for inscrito no PASEP receberá o abono pelo Banco do Brasil. O pagamento do abono será feito em datas especiais. Quem nasceu entre julho e dezembro poderá fazer o saque ainda em 2017, no mês do aniversário. Nascidos em julho receberão a partir de julho. Quem nasceu em agosto, a partir de agosto. E assim sucessivamente. O trabalhador que nasceu em janeiro ou fevereiro poderá fazer o saque em janeiro de 2018. Nascidos em março e abril receberão em fevereiro. Aniversariantes de maio e junho terão acesso ao abono em março do próximo ano. Correntistas da Caixa Econômica Federal receberão o valor diretamente na conta, também em datas especiais. Inscritos no PASEP receberão o valor pelo Banco do Brasil. Para mais informações, acesse o site do Portal Brasil. Bom para se organizar e já planejar como utilizar o benefício. É muito importante, é uma ajuda, né? Pagar água e luz de novo, que está atrasada, as contas estão aqui na bolsa. Pagar as contas e quem sabe até passear, né? Com meu filho. Já já, os impactos da alteração na NR12. A norma regulamentadora número 12, que define medidas de prevenção de acidentes e doenças do trabalho na utilização de máquinas e equipamentos em todas as atividades econômicas, foi alterada. Veja o que muda na reportagem. Editadas pelo Ministério do Trabalho, as normas regulamentadoras, conhecidas como NRs, devem ser seguidas por empresas privadas e públicas, buscando a evolução na proteção dos trabalhadores. As regras relativas à segurança e medicina do trabalho são aperfeiçoadas, como ocorreu nos últimos dias com a norma regulamentadora número 12. Essas modificações são relacionadas aos novos dispositivos da NR12, que tratam de proteção, distância de segurança a máquinas injetoras de material plásticos e prensas como essa. Essa última portaria, que foi publicada agora em julho, ela tratou basicamente de modernizar a legislação existente sobre a questão da proteção de prensas e máquinas similares, e incorporou alguns avanços da normatização nacional e internacional com relação a máquinas injetoras de plástico. Foi uma alteração relativamente extensa, mas é uma norma que basicamente veio alterar esses dois campos grandes, significativos, importantes de máquinas que a gente tem no nosso país. Esta empresa já possui máquinas com sensores de presença, o que reduz risco de acidentes. Hoje o operador trabalha com toda a segurança, porque uma máquina dessa hoje ela já vem com os requisitos de segurança. Todas as máquinas nossas com regulamento de segurança em dias, todas as partes perigosas das máquinas pintadas em amarelo, todas com grades. Emerson é operador de prensa há mais de 2 anos. Ele conta que a NR é fundamental para que possa desempenhar seu trabalho com segurança nesta máquina. Sim, ela é toda segura. Ela trabalha tudo no sensor, não tem como abrir uma porta. Se abrir alguma porta, ela já desliga automaticamente, ela não funciona mais. Então, segurança aqui é quase 100%, né? É esse o objetivo, é sempre a gente arejar a nossa norma, torná-la mais moderna, torná-la mais aplicável e dentro de uma realidade. Houve um avanço no sentido de você tornar a norma mais clara. Quando se fala em prensa e similares, esses similares davam margem para muitas interpretações, então a norma procurou estabelecer uma lista praticamente taxativa de quais seriam essas máquinas e quais seriam os sistemas de segurança que você poderia aplicar nessas máquinas individualmente. As empresas terão até julho de 2020 para se adequarem às novas regras. Nós temos 36 meses para adaptação para essas máquinas, então o que foi publicado agora em julho de 2017, né, só vai poder ser exigido a maior parte dos itens que implicam em investimentos só em julho de 2020, daqui a 36 meses. As mudanças são consideradas uma evolução. A nova regulamentação ela trouxe textos que não faziam parte do texto anterior e que visam mais a questão da segurança no uso dessas máquinas. Então vai evitar acidentes com os trabalhadores.
O Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho apresenta dados georreferenciados de incidentes de número de notificações de acidentes de trabalho, gastos previdenciários acumulados e dias de trabalhos perdidos. Segundo a ferramenta, entre 2012 e 2016, foram mais de 544 mil comunicações de acidentes, envolvendo corte e laceração. Logo depois vem fratura, com 450 mil, contusões com 408 mil e amputação com 29 mil. Os dados estão disponíveis na internet. Existe aí um déficit muito grande de auditores fiscais do trabalho. Eu tenho um entendimento de que essas equipes deveriam ser divididas, que os médicos auditores fiscais ficassem realmente relacionados às questões de saúde, os engenheiros às questões de segurança e os demais auditores fiscais ficassem mais voltados à questão dos direitos trabalhistas. Isso daria um corpo, uma organização melhor na fiscalização com mais eficiência. Em um encontro em Brasília, o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, cobrou do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, a manutenção das fiscalizações de combate ao trabalho escravo e ao trabalho infantil em todo o Brasil. Acompanhado dos procuradores do trabalho, Rafael Dias Marques e Carlos Eduardo de Azevedo Lima, o Procurador-Geral do Trabalho ouviu do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que a pasta só tem recursos garantidos até o mês de agosto. No entanto, o ministro se comprometeu em buscar soluções que assegurem as ações até o fim do ano. Nós asseguramos ao Dr. Ronaldo que o Ministério do Trabalho está trabalhando no sentido de readequar o seu orçamento para que essas ações não sejam paralisadas, porque são ações importantíssimas. Aquilo que foi realizado até o mês de junho deverá ter continuidade no mês de julho, mês de agosto, mês de setembro, mês de outubro, novembro, dezembro, assim como foi planejado. A importância de manter a fiscalização do trabalho escravo é imprescindível para o país, de acordo com Ronaldo Fleury. Ela é vital sob todos os pontos de vista, internamente e externamente. Externamente, o Brasil tem uma imagem muito positiva, porque ele não apenas reconhece a existência do problema que é o trabalho escravo, dessa grande chaga que ainda nos traz tanta vergonha perante o mundo. Entretanto, o Brasil tem o melhor programa de combate e programa de erradicação do trabalho escravo do mundo. No encontro, o procurador-geral também questionou o ministro sobre a suspensão de fiscalização em outras áreas, como aquelas que há grande número de acidentes de trabalho. Segundo Fleury, procuradores em vários estados têm recebido informação de que as superintendências regionais de trabalho estariam praticamente paradas devido ao contingenciamento. No entanto, o ministro Ronaldo Nogueira garantiu que não faltará recursos e que a fiscalização do trabalho infantil e trabalho escravo será considerado prioridade. O contingenciamento não foi só no Ministério do Trabalho. Houve um contingenciamento do orçamento da União de 45%, alguns órgãos 43%, e no caso do Ministério do Trabalho foi de 43%. E esse contingenciamento ele foi linear. O contingenciamento ele não foi pontuado para a Secretaria de Inspeção do Trabalho. Essas ações que são importantíssimas, que dizem respeito, que são de necessidade exclusiva por parte do Estado, como fiscalização, combate ao trabalho escravo e combate ao trabalho infantil, essas ações não serão reduzidas. Fleury também aproveitou o encontro para falar de pontos da reforma trabalhista, como trabalho insalubre para lactantes e gestantes e trabalho intermitente. A questão da reforma trabalhista, o Ministério Público sempre se posicionou de maneira absolutamente técnica e sempre expôs os seus pontos de vista de maneira bastante clara. E o ministro nos comunicou acerca de negociações que têm sido feitas para uma possível edição da medida provisória com algumas correções de rumos, que nós estamos à disposição para discutir, sempre visando o interesse do trabalhador brasileiro.
E lembro a você que sugestões de reportagens são bem-vindas e podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho estão disponíveis em www.mpt.mp.br e também em nossas redes sociais. Uma ótima semana para você e até o próximo encontro.